Capítulo 7. Grande alívio. Não somos o juiz. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. O que exatamente significa julgar outras pessoas? Nesse caso, ou com essa conotação, significa condenar, castigar ou levar em juízo. Quando ficamos iradas ou aborrecidas com um indivíduo ou um grupo, sempre seremos tentadas a passar para o nível seguinte, a raiva, que nos impele a julgar. Queremos rotular o outro, pois então poderemos desqualificá-lo como pessoa ou menosprezar o cargo que ele ocupa. Julgar outros também é uma tentativa de nos absolver da culpa. Nesse livro, estamos tratando diretamente da ira. Logo, é importante sermos práticas. Creio que isso significa apresentar um conceito de forma que possa ser aplicado. Julgamento defensivo. Julgar é um mecanismo de defesa. Se a ira em sua forma mais pura é descontentamento passageiro, julgamento é rejeição permanente. Para ilustrar essa ideia, lançarei mão novamente de minha longa lista de falhas. Comentei anteriormente que meu marido John foi quem falou de Jesus para mim. Em 1981, nós dois participávamos de um curso de férias da Purdue University. Embora eu não fosse crente, John sentiu claramente que deveria me convidar para um café com o estudo bíblico organizado por um dos professores. Ao longo dos anos, esse casal temente a Deus havia aberto as portas de sua casa para discipular alunos, dos quais John era um dos muitos. Os Blakers permitiram até que John dirigisse o estudo bíblico semanal para que pudesse crescer e se desenvolver em um ambiente seguro e estruturado. Muitos outros estudantes, entre eles algumas adoráveis moças cristãs, frequentavam esse estudo bíblico na casa dos Blakers. Quando John chegou comigo, a descrente do campus, todos ficaram espantados. Será que John tinha se desviado? Ele sabia que eu era uma baladeira? Será que eu era o Satanás encarnado e estava tentando derrubar o líder de seu estudo bíblico? Na verdade, eu era estudante e para mim um convite para um café significava almoço grátis. No início, eu não tinha nenhum interesse romântico em John. Ele era gentil e eu não costumava sair com rapazes gentios. Lembro que me sentia um alienígena nesse encontro. Todos pareciam falar crentez, uma língua estrangeira que eu não entendia. Depois da refeição, reunimos-nos na sala de estar para um momento de louvor. Eu não conhecia nenhuma das músicas que eles cantaram e as folhas com as letras das canções que eles haviam distribuído não eram de grande ajuda. Olhei ao redor para ver se alguém mais estava tão perdido quanto eu. Era um encontro interdenominacional e alguns dos alunos estavam com as mãos levantadas. Pensei, que história é essa? Eles querem perguntar alguma coisa? Tensa e nada à vontade, comecei a ler as letras das canções. As palavras de uma delas me impactaram. Ele não vê quem eu era, ele vê Jesus. Meus pensamentos se aceleraram. Será mesmo? Deus podia de algum modo olhar para mim e não ver meus pecados? Podia olhar para mim e não ver tudo o que eu tinha feito? De imediato eu me senti imunda pela consciência do meu pecado e da minha vergonha. Eram como roupas desconfortáveis que me cobriam. Senti o julgamento de Deus e ao mesmo tempo a atração do Espírito. Voltei-me para John, que estava cantando. Apontei para as palavras e perguntei: isso aqui é verdade? Deus pode olhar para mim e não ver quem eu sou? John garantiu que era verdade, sem fazer a mínima ideia do que estava se passando no meu íntimo. Comecei a ouvir uma voz que eu sempre havia imaginado que fosse minha consciência. Não suporto olhar para você. E eu sabia o motivo. Eu não estava revestida de Cristo. Estava coberta de pecado e mundanidade. E essa percepção foi aumentando até eu sentir uma espécie estranha de medo e uma batalha por minha alma eterna. Depois do café e do estudo bíblico, John e eu caminhamos durante algumas horas pelo campo. E ele compartilhou as boas novas comigo. Pela primeira vez consegui compreendê-las. Todas as peças se encaixavam. Minha vida inteira parecia ter me encaminhado para aquele momento.
Foi algo intenso. Senti que não podia esperar nem mais um segundo. Então interrompi John. É isso que eu quero. O que eu preciso fazer? Preciso de uma Bíblia? Preciso acender algumas velas? Depois de John se certificar de que eu compreendia inteiramente o que estava fazendo, ele orou comigo e eu senti como se um peso de 200 quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Corri até meu quarto no dormitório e passei boa parte da noite procurando na Bíblia o livro de Paulo, pois John havia citado palavras dele com frequência. Tinha certeza de que era um livro específico e imaginei que Paulo fosse um dos 12 primeiros discípulos. Na manhã seguinte, enquanto eu arrumava a cama, Deus me mostrou claramente que John seria meu marido. Na época, não foi algo muito dramático. Eu gostava dele, afinal, ele havia compartilhado o evangelho comigo e salvado a minha vida. No entanto, sempre havia me sentido atraída por homens errados, por motivos errados. John era possivelmente o primeiro homem certo a entrar na minha vida. Enquanto Deus estava trabalhando em mim, também estava falando com John. Pouco mais de um mês depois, ele me pediu em casamento. Eu tinha certeza de que nosso casamento seria uma bênção. A certeza era tanta, aliás, que eu não me dei o trabalho de prestar atenção aos conselhos que recebemos no curso de noivos. Conselhos desse tipo só eram necessários para os pobres casais que não tinham sido unidos por Deus. Não se aplicavam a nós. Era bem provável que jamais tivéssemos problemas, apenas alguns meses depois de nos casarmos, porém, os conflitos vieram à tona. A visão do homem perfeito. O fato é que eu tinha, por assim dizer, uma espécie de visão. De lá para cá descobri que é algo bastante comum no caso de mulheres recém-casadas. Era a visão do homem perfeito. Esse homem da minha visão era bastante parecido com John, mas agia de uma forma completamente diferente. Foi nesse período, como uma jovem recém-casada, que eu descobri meu propósito e minha vocação de vida. Eu havia sido escolhida a dedo e colocada na vida de John para transformá-lo de quem ele era no presente para a imagem do homem da minha visão. Uma nova e crucial unção veio sobre a minha vida para cumprir essa tarefa surpreendente. Sem fazer esforço, eu conseguia enxergar cada um dos defeitos do meu marido. No início, tentei a persuasão gentil, mas quando isso não deu certo, minhas táticas se tornaram mais incisivas. Eu tinha de guiá-lo rumo ao homem perfeito. No entanto, John não estava colaborando nesse processo. Na verdade, estava até mesmo resistindo. Ele tinha suas próprias visões, que por acaso incluíam a minha transformação. Foi então que as brigas começaram para valer. Eu estava tentando mudar John e ele estava tentando me mudar. Nosso casamento ilídico se transformou em um campo de batalha entre duas pessoas temperamentais. Faíscas voaram enquanto ferro tentava afiar ferro. Nossas batalhas também revelaram algo mais a meu respeito. John e eu tínhamos abordagens bem diferentes ao conflito. John atacava o problema, eu atacava as pessoas. Então esse homem maravilhoso que tinha me levado ao Senhor agora era meu problema, e eu não estava jogando limpo. Se John me magoava, eu o castigava. Xingava, não perdoava, não lhe dava afeto e quebrava as coisas. Lembra do prato que voou pela janela? Eu queria magoá-lo porque ele havia me magoado. O que ele fazia não vem ao caso. Quando John me magoava, eu o julgava. Queria afastá-lo do meu coração na tentativa inútil de me proteger de outros ataques. Por exemplo, quando ele fazia algo que me aborrecia demais, eu o chamava de idiota, e eu usava outros adjetivos ainda menos redimidos. Em minha mente, se eu o rotulasse como idiota, não teria de lidar com ele naquela área específica. Ao usar nomes feios para ele, eu o desqualificava ou depreciava sua opinião. Não lhe dava afeto nem perdão porque eu o havia julgado e considerado indigno do meu amor, da minha atenção ou do meu perdão naquele momento.
A parte mais triste é que, se esses incidentes se acumulam, deixam de ser rejeição em áreas isoladas. Nós passamos a rejeitar a pessoa como um indivíduo, julgamos os outros para tentar justificar nosso rancor ou nossa raiva deles. Julgue as ações, não o coração. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, verso 21 e 22. Mais uma vez, Jesus estabeleceu um paralelo entre homicídio e ódio. Seu objetivo era mostrar a nós que, debaixo da lei de Moisés e do sistema terno de justiça, homicídios são passíveis de julgamento. Em seguida, Jesus apresenta a perspectiva de Deus. Aqueles que se iram sem motivo correm o risco de ser julgados. Convém lembrar novamente que temos permissão de nos irar quando há uma causa, mas não de ser destrutivo ou punitivas. Em seguida, Jesus mostra a progressão e dá um exemplo prático sobre a lei judaica. Chamar um irmão racá coloca a pessoa em risco de prestar contas ao conselho das autoridades sobre a lei do reino. Chamar alguém de louco a coloca mais perto das chamas do inferno. Para captar essa dinâmica, temos de entender as palavras aqui usadas. O comentário de Matthew Henry traz a seguinte explicação: racá é um termo que expressa desprezo, significa seu sujeito vazio, refere-se a alguém sem juízo. Racá podia ser usado de modo brando para fazer alguém recobrar o juízo. Considerava que o comportamento do indivíduo era insensato. O termo foi usado dessa maneira por Jesus, Tiago e Paulo, quando vinha de um coração cheio de raiva, maldade e mentira, porém, era uma afronta à pessoa. Esse tipo de comentário tornava os israelitas passivos de disciplina do sinédrio por insultar um compatriota. O termo tolo, em contrapartida, não se referia a alguém desprovido de juízo, mas a alguém desprovido de graça. Era maldoso e nascia do ódio. Considerava o outro não apenas desprezível e indigno de honra, mas também vil e indigno de amor. Atacava a condição espiritual do indivíduo ao censurá-lo, condená-lo e vê-lo como alguém abandonado por Deus. Diante disso, é fácil entender por que o indivíduo que chama seu irmão de tolo se torna passível de julgamento divino, pois ele próprio se coloca na posição de juiz do coração do outro e não apenas de suas ações. Uma coisa é dizer que alguém agiu de modo insensato, outra bem diferente é dizer que ele foi rejeitado por Deus e é irredimível. O clamor por justiça. Por que então temos tanta facilidade de julgar e tanta dificuldade de não o fazer? Para começar, como seres humanos criados à imagem de Deus, temos o desejo inato de ver aquilo que é certo prevalecer. Nossa parte redimida clama para que a justiça seja feita. Deus, nosso Pai, compreende isso e foi Ele quem criou e definiu o modelo para o nosso sistema judicial. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, para que eles julguem o povo com justiça. Deuteronômio 16:18. Deus sabe que onde há duas pessoas ou mais, há potencial para o conflito. Também sabe que ambos os lados permanecem irredutíveis e pensam que estão certos. Portanto, ele tomou as providências necessárias para lidar com essas situações. Os filhos de Israel haviam acabado de sair da escravidão do Egito, onde muitos provavelmente tinham visto desavenças sendo resolvidas por meio de violência ou intimidação. Ainda não contavam com um modelo saudável de resolução de conflitos. Não é essa a situação da maioria de nós? Haviam passado a vida toda no Egito, sujeito a regras e seus estatutos, e agora procuravam viver debaixo da nuvem da proteção e da presença de Deus.
No entanto, nosso Deus é santo e justo, amoroso e temível. Em nada se assemelha à imagem de pedras e aos ídolos que eles tinham como deuses antes de encontrar o único e verdadeiro Deus vivo. Como nosso Deus, precisamos servir em espírito e em verdade. Portanto, Deus instruiu Moisés por meio do seu sogro Jetro. Escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Êxodo 18, 21. Para que esses homens fossem considerados capazes, primeiro tinham de temer a Deus e se mostrar confiáveis e não interessados em se beneficiar pessoalmente de seu cargo. Deviam então ser nomeados como responsáveis pelas diferentes divisões do povo. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Juízes 2:18. O Senhor Deus honrava essas nomeações ao colocar sua mão sobre a vida do juiz. Sempre que Deus levantava um juiz, estava com ele em sabedoria e proteção. Debaixo da antiga aliança, Deus provia sua sabedoria e revelava a sua vontade por meio da estrutura constituída desses juízes. Creio que ele colocava uma porção de seu espírito nesses juízes para que pudessem entender a lei e os estatutos e ter o entendimento necessário para julgar o povo de Deus de forma imparcial. Ainda assim, porém, os juízes nomeados por Deus julgavam somente as ações das pessoas e então executavam fielmente a vontade de Deus e não a deles próprios. Era um modelo de uma prefiguração da nova maneira de viver a qual Cristo nos conduziria. Debaixo da nova aliança, não temos mais as ordens constituídas dos juízes, pois recebemos um novo mediador. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, versos 16 e 17. A luta para não julgar. Ainda lutamos continuamente para não julgar as outras pessoas. Gostamos de colocar tudo em caixas bem organizadas. Quando sabemos o que cabe em cada compartimento, sentimos-nos ainda mais seguras, de modo semelhante aos fariseus. Lembro-me de ser atormentada em pensamento por uma situação que ocorreu quando eu ainda estava no início da minha caminhada com Cristo. Não conseguia categorizar os acontecimentos de maneira nenhuma. Conhecíamos um casal cristão que atuava no ministério, esposa e marido. Viajavam e trabalhavam juntos, dando testemunho público de que tinham sido unidos por Deus. Eu tive a oportunidade de passar algum tempo com ambos e senti que os dois amavam a Deus e as pessoas de todo o coração. De repente, porém, surgiram vários rumores desagradáveis a respeito deste casal. E antes que nós dessemos conta, os dois estavam bem no meio de um processo de divórcio. Não houve adultério, ao que parece. Simplesmente faltava compatibilidade ao casal. Eu perdi o chão. Estava lidando com dificuldades em meu casamento e confiava que Deus nos ajudaria a resolver os conflitos, pois Ele nos havia unido. Esse casal, que dizia também ter sido unido por Deus, desistiu do casamento e em pouco tempo a esposa se casou com outra pessoa. Minha confiança de que Deus poderia fazer algo no meu casamento foi abalada. Meu impulso foi encontrar algum tipo de defeito nesse casal. Se eu conseguisse desqualificá-los, poderia espremê-los dentro de uma caixa. Afinal, eu sabia de passagens das Escrituras que justificavam meu posicionamento. A Bíblia diz que quem se divorcia por algum motivo que não seja infidelidade comete adultério. No entanto, não me parecia apropriado usar esse rótulo para esse casal. Eu os amava e queria compreender o que havia acontecido, mas não fazia sentido algum para mim. Sem citar nomes, descrevi o tumulto em meu coração para um pastor sábio e piedoso. Preparei-me então para uma longa e profunda explicação bíblica. Em vez disso, porém, ele se limitou a suspirar e dizer: "Esse é um caso difícil. Que bom que nós não precisamos julgá-lo."
No mesmo instante, senti que o peso da situação foi removido de mim. Suas palavras simples me libertaram de um fardo. Ele tinha razão. Eu havia permitido que Satanás instigasse o meu coração para que eu julgasse outras pessoas e duvidasse da fidelidade de Deus em relação a mim. Eu estava comparando o meu casamento com o deles e limitando Deus naquilo que ele podia fazer em meu relacionamento com John. Nesse caso, não estava julgando por ira, mas por medo. Vários anos atrás, John e eu levamos um grupo de jovens para a ilha de Trindade, no Caribe, onde trabalhávamos com uma igreja local e demos testemunho nas ruas de casa em casa. Isso foi logo depois do escândalo de Jimmy Shower e Jim Blaker. E nós ouvimos de todos os lados questionamentos sobre a integridade destes homens. A princípio isso me incomodou, mas a certa altura algo me ocorreu. Espera um pouco, Jim Shower e Jim Blake não têm nenhuma relação com o que estamos pregando. Então eu pude responder sem hesitar. Esses homens não morreram por nossos pecados. Jesus morreu por nós. Eles não têm nada a ver com aquilo que estamos dizendo. Pare de inventar desculpas. Muitas vezes julgamos outras pessoas para reduzir a pressão que nós mesmos sentimos. Quando eu brigava com John, era extremamente dura com ele. Mas sabe com quem eu era mais dura? Comigo. Eu atacava John para me justificar e para desviar a atenção dos meus defeitos. Se eu pudesse mostrar claramente que ele era imperfeito, eu não me sentiria tão mal por não ser perfeita. O problema é que quando julgamos, também nos sujeitamos a ser julgadas. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Romanos 2, versos 3 e 4. Como meros seres humanos, fazemos a mesma coisa das quais acusamos os outros. Acabamos trazendo sobre nós exatamente aquilo que procurávamos evitar. Deus diz que quando julgamos os outros, na verdade, estamos demonstrando desprezo por sua misericórdia e bondade. Ele nos lembra de que foi sua bondade que conduziu ao arrependimento. Embora vivamos em uma cultura que nos programou para julgar, devemos dar ouvido à admoestação de Paulo para que os cristãos se comportem de uma forma diferente. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? 1 Coríntios 6, versos 5 ao 7. Observe que ainda nos é permitido julgar desavenças, mas Paulo incentivou a igreja a escolher membros sábios como árbitros a fim de evitar que sua causa fosse apresentada em um tribunal pagão, não constituído por crentes. Seu maior desejo, contudo, era que nem sequer houvesse litígio entre os cristãos. Era preferível que sofressem a injustiça cometida por outro irmão, a se esforçarem tanto para garantir os próprios direitos. Também, nesse caso, a semelhança com as brigas que eu tinha com o meu marido. Não há nada de errado em querer trazer inconvenientes à tona, desde que eu ataque o problema e não a pessoa. No início, essa abordagem requer um bocado de prática. Precisamos aprender a enxergar o que estamos fazendo. Em minha experiência, descobri que sou muito mais rápida para me defender do que para ter consciência de minhas ações. Portanto, nem sempre sou o juiz mais confiável do meu próprio comportamento. Preciso da intervenção daquele que é muito mais sábio e imparcial na situação. O problema do orgulho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13, 10. Meu orgulho muitas vezes me impedia de ceder, mesmo quando eu sabia que estava errada. Se o orgulho é solo fértil para brigas, a humildade é o ventre na qual se desenvolve a reconciliação.
Sempre que me humilho, vejo cura e perdão nascerem onde antes pareciam impossíveis. Há muitas maneiras de nos humilharmos, mas julgar a outra pessoa não é uma delas. Quando julgamos os outros, não estamos nos rebaixando, mas sim nos exaltando, como se fôssemos superiores quanto à posição, à percepção ou à inteligência. O melhor testemunho que podemos dar é caminhar em amor e perdão, sem impor nossos direitos sobre as outras pessoas. Isso só acontece quando permitimos que o Espírito Santo intervenha em nosso favor e nos arrependemos da tendência de nos elevar à posição de juiz. No capítulo seguinte, abordaremos uma questão que precisa estar resolvida em nosso íntimo. É tentador acreditar que estamos sendo julgadas. Peça a Deus que você experimente libertação em todas as áreas de sua vida em que há julgamento. Portanto, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10. Querido Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Arrependo-me de ceder à pressão de cair na armadilha de julgar as pessoas. Perdoe-me e purifique-me. Liberte-me em todas as áreas da minha vida em que essa conduta me colocou debaixo de seu julgamento ou do julgamento humano. Humilho-me e arrependo-me de meu orgulho e de minha insensatez. Somente a sua misericórdia pode triunfar sobre qualquer julgamento. E peço humildemente que sua misericórdia cubra os meus erros e abra os meus olhos. Desejo a verdade e não suspeitas. Desejo o temor santo do Senhor e não o medo das pessoas. Faça a luz de sua verdade brilhar sobre todas as áreas de escuridão dentro de mim.